Então a gente volta, no último ponto da gravação, o Marcelo foi dar um aviso, né? A gente deu uma paradinha, então a gente retoma aqui, a pedido aqui do Everson, a gente vai tentar entender o que é minimal, né? O minimal, ele é uma situação extrema de simplicidade. A situação extrema de simplicidade, ela se enquadra em minimalismo na nossa proposta de estudo aqui, quando uma determinada composição que poderia requerer um determinado número de elementos para se constituir, ele apresenta um número menor do que o esperado. Então isso que é uma cena mínima. Você não entende como uma situação normal ou de grau de elaboração ou de quantidade de elementos constituintes. Por exemplo, aquele que eu dei da sala. O que se espera de uma sala? Sofá, cadeira, mesa de centro, outros elementos. E ele coloca um único móvel que significa tudo isso na sala. Aí se torna mínimo, porque o número de elementos necessários foi bem menor do que o esperado, do que se esperava para esse tipo de composição. Ficou claro? Beleza. Então, vamos para o último quesito que a gente ia ver agora mesmo. Nós já vimos semelhança, né? Então a gente vai ver aqui o que na minha apostila, não sei se está com todos os itens que a gente vai ver, mas vocês podem, como aí, acho que esse slide é antigo, a apostila já está com os itens. Para quem não está lendo a apostila, anota que eu posso colocar na prova como iconismo, heraldismo, vou botar os termos todos aqui, ó. Iconismo, heraldismo, convenção, alegoria, ou mimetismo. Gente, o significado desse termo que está estudando, ele é muito controverso nos livros. Primeiro porque os estudiosos de composição plástica não gostam, os artistas e arquitetos não gostam de estudar essa categoria de análise. Quem gosta muito de estudar isso aí é o pessoal da linguística. Eles adoram lidar com esses termos e utilizar essas coisas. Só que para chegar na compreensão disso daqui, primeiro a gente precisa entender bem o que é. Eu vou pegar o termo que eu acho que melhor representa, vou preferir chamar de iconismo, tá? Então eu vou esquecer os outros, apesar daqui no slide tá heraldismo, porque quando eu comecei a minha pesquisa eu achava que esse nome era o mais adequado. Ao pé da letra, gente, heraldismo é simplesmente uma prática meio artística, meio artesã que existia na Idade Média. Onde existia os profissionais de heraldismo, que eram pessoas que fabricavam brasões. Você tinha um papel na sociedade, seu papel ou tinha uma importância, ou você era alguma referência à sociedade, esse profissional produzia para você um brasão que dizia o que você era. Por exemplo, o cara que cobrava imposto, ele andava com um brasão no braço, que tinha um desenho de um cavalo, um saco de moeda e uma pessoa embaixo sendo abordada por ele. A prática da heráldica nada mais era do que você substituir uma imagem exatamente por aquilo que ela é, com a própria imagem daquilo. O que isso acrescenta de informação interpretativa? Nada. Ele simplesmente substitui o original por uma cópia. Ou seja, você transmite a ideia que você queria com a própria coisa da ideia que você queria apresentar. Nesse sentido, gente, isso é também uma maneira de simbolizar algo, mas muitos dos estudiosos de composição visual, eles veem esse tipo de composição como um elemento de tendência ao negativo. Então, eu não estou dizendo que ele é sempre negativo. Por quê? Eu estou dizendo primeiro que é um livro, não sou eu que estou dizendo. Nos livros são contados situações a respeito disso, visto algo como algo meio
alegórico, né? Algo meio forçado, e eles citam como convenção. Convenção é uma coisa que a gente só sabe que aquilo significa aquilo, porque a gente aprendeu. Então, uma convenção, de certa forma, também é um iconismo. A gente institui aquilo lá e a gente apresenta para a pessoa e obriga ela a aceitar que aquilo significa aquilo lá. Tá? É uma maneira de iconizar. Porque eu estou englobando essa galera todinha aqui num único quesito. Para vocês entenderem, ó, porque na apostila vai ter simbolismo e iconismo ou heraldismo. E aí vocês vão o tempo inteiro, quando fazer os trabalhos, isso é comum, misturar e confundir um do outro. Então eu estou tentando evitar que isso aconteça, porque é super comum. Qual é a diferença de algo que é simbólico para algo que é icônico? O simbólico, gente, então vamos para o que é o significado de símbolo. Símbolo é um tipo de signo em que o significante, ou seja, o que ele é na realidade concreta, representa algo abstrato. Ou seja, um sentimento, uma sensação ou uma concepção de existência que a gente não pode tocar. Por exemplo, uma compreensão religiosa, o intuito do que é a nação, do que é o heroísmo, do que é, por exemplo, o tempo. O tempo não é uma coisa concreta, eu não toco no tempo. O tempo tem uma ideia do que é o tempo. É muito, é pouco, demora, não demora. É chato ficar esperando tanto tempo, mas eu não sei, eu não consigo desenhar um tempo aqui, né? Eu não consigo desenhar 40 minutos. Né? Eu consigo pensar nesses 40 minutos. Então, tudo que faz referência a uma compreensão onde sua realidade concreta é abstrata, é um símbolo. Quanto mais você usa símbolo na composição, mais você dá à pessoa a possibilidade de interpretar. Porque uma coisa que é abstrata, ela na minha mente pode se configurar de uma maneira, nas de vocês de outra. E se eu vivo diversas experiências diferentes, eu posso estar abstraindo o tempo inteiro coisas diferentes em cima daquele mesmo conceito. Por isso que o simbolismo ele é considerado uma possibilidade compositiva rica, porque a margem de interpretação que o ser humano tem em cima de algo que é simbólico é super abrangente. Entenderam a diferença do que é simbólico? Agora vamos o que é o simbólico para o visual. Mas a coleção vem justamente para amarrar esse conceito, né? Olha, existe uma vertente que fala assim, que o símbolo também é uma convenção de significados para também substituir. Eu não gosto muito dessa corrente de pesquisa. Então, o que eu vou adotar para nós aqui? Eu vou adotar a noção arquetípica do Jung, que ele compreende que símbolo é uma coisa que não se aprende. Se uma coisa tem um significado tão grande, tão interpretável por tantas pessoas, a gente nasce com a compreensão de entender o significado daquilo pela nossa capacidade biológica natural. Eu acho um pouco viagem demais cair nessa esfera, mas eu penso assim, que quanto mais tende a ser abstrato e quanto mais tende a possibilitar as interpretações, mais ele é simbólico. Aí eu abro para uma segunda categoria. Quanto mais é convencionado e mais é uma substituição do real por algo que é parecido com ele, mas que copia ele, mais é icônico, porque essa é a definição de ícone, concorda? Ícone é um signo visual que representa outro objeto por ser semelhante a ele. Então, normalmente, substituir alguma coisa por ser semelhante a ele tem uma conotação para o ser humano de cópia, né? De falso. A gente não gosta de entender que uma coisa é falsa, por isso que esse tipo de representação visual, ela tende ao negativo. Mas existem situações onde só com uma imagem dessa você dá um impacto que ela daria. Então, por exemplo, nas situações de marketing, não tem como você criar determinadas situações se você não convencionar, se você não iconizar, se você não gerar um referencial. O que é um ícone também? Uma autoridade de importância dentro de um determinado contexto. Então, aquilo é muito importante. Mas veja, na arquitetura, na leitura é diferente. O marketing, ele tem um timing que não é o que a gente tem. No marketing, as pessoas têm segundos ou frações de segundos. Ou ela tem, na permanência da vida da pessoa, um mês de campanha. A gente não trabalha com campanha. A arquitetura, num primeiro momento, foi feita para ser
pelo menos durar 50 anos, né? Porque é o que a lei determina. A lei diz que se a nosso edifício não durar 50 anos, a gente é responsável por aquilo que foi idealizado. Então, dentro de 50 anos, gente, é muita coisa para você ficar vendo. Então, eu já dei até esse exemplo lá quando eu falei como é o nome da mulher que eu tenho que usar mesmo, quem foi que me alertou? Diga aí, moça, como é o nome da mulher? A Paola Oliveira, né? A Paola Oliveira, aí eu sempre usei o exemplo da cerveja, né, da Juliana Paz. Eu vou mudar, vou me modernizar, vou me atualizar aí com o seu feedback. Imagina, a cena da Paola Oliveira saindo lá, estava junto com a outra gostosona, né? Ela abrindo a varanda e mostrando tudo aquilo lá que ela tinha naquela cena, é lindo, é maravilhoso, é impactante. Mas ver aquela busanfa todo dia, por mais gostosa que seja, chega uma hora que você não aguenta mais. Chega uma hora que você quer Paola de qualquer outro tipo, né? Oi? Você está jurando que você aguenta 50 anos a Paola? Você aguenta? Venha me dizer que você aguenta. Duvido. Ainda mais que daqui a 50, meu filho, aquilo lá não tem mais nada daquilo que você está vendo. Ninguém aguenta não, gente. A mesma coisa acontece com a arquitetura. Uma mesma informação que é martelada todos os dias, com uma quantidade de horas muito grande, e a gente absorve ela, a gente precisa de outro tipo de estímulo. Quando o estímulo é suave, ele é absorvido lentamente e ele te dá outras possibilidades. Quando ele é muito incisivo, muito forte, o significado dele é muito claro e objetivo, e não dá variações de possibilidade de leitura, eu só vou interpretar aquilo o tempo inteiro e com força. Chega uma hora que eu não aguento mais. Você está entendendo o que eu estou falando? Está claro isso aí? A quantidade de informação presente no elemento icônico tem um peso muito alto. Eu posso, por exemplo, simbolizar, como eu já falei, símbolo é uma informação abstrata. É quando você representa alguma coisa que não é concreta a partir de algum elemento concreto. Então você coloca ele lá e ele pode significar várias coisas. Inclusive, quando você começa a substituir alguma coisa que é real a partir dele mesmo, já não é mais símbolo. A gente está na categoria de ícone. E a gente está expressando, inclusive, uma informação que está querendo comunicar algo, que é um signo visual, mas algo que existe já e está substituindo ele por outro que é igual a ele. Qual é a tendência natural do ser humano? Opa, você é falso. Eu não gosto de falso. Eu gosto do verdadeiro. Ok? Então, melhor do que você fazer esse tipo de expressão, talvez possa ser, eu não estou dizendo que em todas as situações, em uma boa quantidade de situações, simbolizar de maneira abstrata. Então, dois exemplos extremos. Eu posso simbolizar a natureza através da cor verde, através da organicidade das formas. Eu não preciso chegar e fazer uma escultura de uma árvore falsa e dizer que ela representa a natureza porque é pesado. Agora, pode ser que o peso de botar a própria árvore lá seja o impacto que eu precisei, porque a minha mensagem é uma mensagem de choque. Aí valeu. Porque aquela arquitetura se destina ao choque. Okay? Ou pode ser que a força da informação para o público que você está atingindo, a importância seja justamente na força. O que criança precisa? Informação. Quanto mais intensa e mais variada, melhor, porque ela precisa ser estimulada. Quando a gente faz iconização para uma situação, por exemplo, que se destina a isso, algo que vai ser da serventia da criança, não tem erro, porque tem uma outra coisa também. O timing da informação que é para o público infantil é diferente do timing do público adulto, do espaço adulto. Numa primeira prerrogativa, era para ser eterno. A gente faz como se fosse para ser eterno. A gente sabe que a gente muda os gostos, mas no primeiro momento o raciocínio seria isso. Né? Para a criança, a gente faz sabendo que é efêmero. Então, ao usar com informação tão forte, não vai ter um significado tão pesado, porque ele sabe que logo acaba e vai virar outra. Então, a gente tem um timing que permite fazer isso. Existem situações, eu acho que haverá uma quantidade de críticas muito maiores às composições se a gente apresenta uma coisa como essa. Eu me pergunto se há necessidade de, numa biblioteca, fazer a fachada com um monte de livro para dizer que é a biblioteca. Ou quando você vai fazer uma frutaria, se você precisa pintar ela de verde por fora, fazer redonda, pintar de vermelho por dentro e botar um monte de bolinha preta. O que é isso? Uma melancia. Eu botei a melancia lá, eu não estou querendo falar das frutas. Eu poderia colocar cores quentes para lembrar do tropical.
Eu poderia, a própria cor quente, ela estimula o apetite. Eu poderia colocar verde também para lembrar a natureza, que é da onde a gente extrai isso daí. Eu poderia deixar os espaços mais abertos. E eu vou dar N possibilidades de interpretação simbólica às pessoas. Mas quando eu faço redondo, verde por fora, vermelho por dentro, cheio de bolinha preta, eu estou trazendo uma substituição do falso, botando a melancia falsa e colocando lá no local para as pessoas olharem e verem o quê? Melancia. E qual é a sua interpretação? Melancia. E o que é que você pensa com melancia? Não tem outra possibilidade. Chega uma hora que eu não aguento mais aquela melancia, eu quero outra coisa. Uma laranja, uma banana, né? Não sei o que pode ser pensado. Aqui é outro prédio. Eu já acho ele menos pesado, porque o que se pensa a partir desse busto não está expresso que necessariamente é um homem ou uma mulher, ou, sei lá, é um homem, mas o que será que ele está pensando, né? Por que o prédio está na cabeça, por que não está embaixo? Eu já diria que tem um pouco mais de peso, mas que ele não é icônico. Eu substituí o original, que é um homem, e botei aqui para ser a base do edifício, né? Houve uma situação aí onde ele pode estar mais sujeito a críticas, a mais interpretações. Aqui, ó, um observatório, né? E ele tem um binóculo. Qual que seria a maneira de poder simbolizar? O observatório tem a ver com estrelas, poderia deixar uma área aberta para que a visão do céu penetrasse a interpretação, não sei. Elevar-se, que observatórios são coisas normalmente que ficam no alto, fazer um local no alto. Mas de repente o profissional que trabalhou com esse espaço, ele não estava botando isso daqui somente para simbolizar que é uma área de observatório. De repente ele está querendo trabalhar com um impacto e está querendo chocar por algum tipo de informação que ele está passando aí, que seja para revolucionar alguma área, não sei. Sei lá, você vai fazer uma área que é um porto marinho, um entreposto de pescados e tal. Aí você, em vez de pegar e fazer com cores azuis, com formas sinuosas que podem representar as ondas do mar e tal, você chega lá e desenha um tubarão na entrada. Você fez a substituição imediata. Ninguém vai ficar interpretando muita coisa. Chega lá, vê um tubarão, tubarão, tubarão. E vai ficar a vida inteira tubarão, tubarão, tubarão. Uma vez vai cansar de tanto tubarão. Tá? Gente, deu para entender? Há diferenças. A importância é qual é o sentido e qual é a intenção. Simbólico é mais abrangente, é mais abstrato, portanto costuma ser mais rico. Icônico, ele é mais contundente, ele é mais incisivo, portanto ele costuma ser forte. Costumar ser muito forte pode significar ser muito pesado e passar, ir além do que se entende como agradável visualmente, ok? Mas tem situações onde só isso aqui vai dar o efeito necessário. Mas olha, tem situações onde a gente também pode suavizar. Aqui, por exemplo, ó, existem estátuas, né? Aí a gente tem aqui, lá na igreja da catedral, só que vocês percebam que não existe nessas esculturas aqui a intenção de você imitar a forma exata de um homem. Você vê que eles são mais alongados. E a gente não vê o formato do corpo. Será que não existe interpretação dentro disso tudo? A escala dele não é igual à da humana. A gente não vê o olhar dele. O que há de misterioso por trás disso? Por que ele é negro escuro e a catedral é branca? A gente já ousou de um pouco de sutileza, ainda se trabalhando de algo que é icônico, que é uma imagem de um ser humano, mas ele tem outras possibilidades de conotação. Isso tende a tornar as conotações mais ricas. É por isso que no pós-moderno as esculturas, elas tiveram a tendência a serem estilizadas, porque a estilização é simplificar uma forma e não apresentar ela da forma pura. Você simplifica e tira os detalhes. Quando você tira o detalhe, tudo que não foi informado pode ser abstraído pela nossa mente. Isso pode enriquecer, porque a gente consulta o nosso subconsciente e traz informações que não estão presentes, e a gente pode sempre estar realimentando elas a partir do nosso subconsciente. Deu para pegar esse finalzinho também? Posso passar para o próximo item? Vocês não vão confundir então o que é simbólico com o que é icônico não, né? Naturalmente, eu tenho uma dúvida para tratar. Eu vou ter que perguntar o que é simbólico e o que é icônico. No gráfico do trabalho, vocês têm
um slide, você tem que fazer um slide para cada um daqueles. A bolinha do meio, as 5 centrais e a todas as outras lá, acho que dá 20 slides. Um deles é o icônico, o outro é o simbólico. Você vai ter que representar os dois separados, porque cada um é uma coisa diferente. Então, vamos ver outras semelhanças que a gente viu agora. Opa, proximidade. Existem as composições visuais, elas tendem ou não a serem entendidas como um grupo e, portanto, são melhores percebidas e são entendidas como mais agradáveis à medida que o seu espaçamento determina a qual grupo uma composição pertence. Utilizar a proximidade é fazer com que as composições pareçam mais lógicas. Ter proximidade não necessariamente significa causar agradabilidade. Por quê? Objetos que têm informações que não se dialogam, eles se integram melhor quando são afastados. Objetos que têm informações que dialogam entre si, eles precisam ter maior proximidade para se comunicar. Outra coisa que está relacionada com a proximidade. Na proximidade, quando o peso da informação visual é muito alto, para que ele tenha a sua característica preservada, você precisa afastar dos outros. Quando o peso não é suficientemente significativo, ele necessita de outros elementos integrados a ele para que ele tenha um significado realmente, um mínimo de significado. Vamos ler alguns exemplos aqui. Aqui são projetos de paisagismo do meu portfólio. Tem lá no site, inclusive. O que a gente está vendo? Espera aí, deixa eu botar um exemplo aqui antes disso. Eu acho que isso aí não vai ficar muito claro só com esse exemplo, não. Espera aí, botar um desenho aqui. Melhor assim. Vou pegar um exemplozinho aqui. Duas composições de acomodação entre arquitetura e paisagismo. Sem pensar muito, gente, qual melhor? Número 1 ou número 2? Automático e instantâneo, né? Proximidade, gente, é um elemento que reflete diretamente na nossa percepção sobre a influência do que é agradável. Objetos que parecem interagir entre si, como arquitetura e paisagismo, por exemplo, vegetação e construção sólida, eles precisam de um mínimo de espaçamento para que a gente entenda como bonito. Quando o espaçamento é muito grande, vai ser desagradável. Provavelmente se eu entulhasse esses planos aqui tudo em meio, aproximasse todo mundo, vocês iam dizer, e eu botasse outra situação, talvez eu elegesse ele também como desagradável. Assim como muito afastado como está aqui, a gente precisa entender. Então, normalmente, gente, os espaçamentos, a proximidade, tem relação também com a proporção dos elementos que a gente está trabalhando. Elementos que têm muita proporção dentro de um determinado contexto, eles normalmente precisam se isolar mais. Lembram lá de dominância?
Elementos que têm pouquíssima proporção, eles só têm impacto quando eles estão agrupados com outros objetos. No paisagismo, gente, isso é super presente. Quando a gente faz um projeto de paisagismo, como é que você identifica que um jardinzinho foi projetado por um profissional e quando ele é feito por a vovozinha? Primeiro que a vovozinha não sabe nenhum recurso de semelhança. Então o que é que ela faz? Ela acha uma hortênsia bonita, ela acha uma estrelícia bonita, ela acha um agapante bonita, ela vai lá no viveiro, cata um de cada e bota um do lado do outro, assim, enfileirado. Que ela acha lindo, inclusive, enfileirar um do lado do outro. Ou ela faz o seguinte, ela compra cada um desses, ela afasta 10 em 10 metros, aí coloca um agapanto aqui, depois vai lá para o canto, bota uma estrelícia, bota outro negócio do lado. Ela não faz uma unidade na associação entre grupos com linguagens que dialogam entre si e que façam compensações também, que façam posicionamentos compensatórios. Um profissional, ele tende a agrupar, ele agrupa os que dialogam melhor. E quando você, por exemplo, deixa eu ver um exemplo claro, consigo lembrar agora não o que eu ia falar, mas vou dizer um exemplo pior que eu não consegui lembrar do melhor agora. Uma Maria Sem Vergonha. Maria Sem Vergonha é uma florzinha desse tamanho assim, que ela tem só um caulezinho de nada, tá? E ela é desse tamanho, mas ela é muito delicadinha, muito engraçadinha. Mas justamente por ela ser delicadinha, pequenininha, ela só tem beleza quando você planta, faz uma formação gigante dela e a gente olha e vê aquela expressão daquele volume cheio de flores de fora a fora. É super comum no quintal de vovó, estou falando que a minha vovó faz isso, né? Ela bota um de cada um. Você pegar uma daquela e botar, ok? Gente, aquele ditado que fala assim que uma andorinha só não vai verão, ela tem relação direta com quem está estudando em proximidade. Às vezes uma andorinha só não faz verão, mas por exemplo, quando a gente está trabalhando com uma palmeira Bismarck, é uma pena que eles estão tendo aula de paisagismo, mas fica para os meninos que estão estudando, que eles vão assistir esse vídeo também, vocês. Porque esse assunto eu já dei para eles no segundo semestre, aí eu não estou dando, eles vão revisar olhando em vocês. Você não pode entupir um monte de palmeira Bismarck, porque a palmeira Bismarck é uma das plantas mais expressivas da natureza, ela é linda, ela é gigante, ela abre assim as folhas dela, o caule, e ela ocupa um espaço. Quando você põe a Bismarck no local, é ela, não precisa de mais ninguém. Ela é a rainha do reino dela. E se você colocar qualquer coisa perto dela, você pode acabar com a importância tanto dela quanto dos outros objetos. E isso faz respeito, inclusive, ao que a gente estudou lá em proporção com dominância. Coisas que são monumentais, que têm caráter de colossal, a gente tem que isolar das outras e afastar, deixar ela lá única, exclusiva. Porque senão você pode confundir a interpretação da importância daquele objeto. Já que eu estou usando só paisagismo como exemplo, vamos ver umas fotinhos também de paisagismo. Olha só, essa planta aqui, a agave atenuata, ou agave dragão, ela é uma planta que quando você coloca ela sozinha, isolada, ela é muito simples. Então, elementos que são simples, quando você isola, ele tende a ficar com a leitura visual pobre. Quando você aproxima um dos outros, você dá um nível médio de complexidade, e ao invés de o ser humano entender como várias agaves atenuatas, você entende como se fosse uma composição formal de um grupo vegetal, simplesmente. Seu cérebro, a gente coloca isso, ou seja, a gente faz isso, uma, duas, sei lá quantas. Seu cérebro não faz isso. Seu cérebro faz assim. Ele guarda isso na sua informação. Isso daqui tende a ser, pelo esse objeto ser simples, mais interessante do que você pegar um e botar isolado. Tá? Existem objetos que, pelo grau de simplicidade que ele tem, ele pede para que você coloque outros elementos que acrescentem informação, porque todos os extremos, eles são desagradáveis para o ser humano. Extremamente simples, ruim; extremamente complexo, ruim demais também, né? Extremamente afastado, feio; extremamente colado, ruim também. Os objetos precisam ter distâncias proporcionais para serem vistos como agradáveis. O buchinho é uma forma, no paisagismo, que a gente às vezes trabalha aí no geométrico.
Portanto, ele tende a ter um peso maior. Por quê? Lembra que eu falava que no meio orgânico é raro ter figuras geométricas definidas na natureza? Então, quando você artificializa, você já não pode encostar no outro colar, porque senão começa a ter uma leitura de peso desagradável, você afasta. Mas perceba que quando eu afasto mais, como eu fiz aqui, talvez as pessoas não entendam que isso faz parte de um contexto. O que eu fiz? Coloquei um elemento diferente, que ele vai interagir com elas e vai causar uma linguagem de união, e a gente vai entender que isso aqui faz parte de um grupo. Elas estão compondo entre si. E não necessariamente eu precisei usar de elementos iguais. Eu só equilibrei as proporções de espaço entre eles e reconduzi a lógica de espaçamento entre os elementos. Quando a gente vê, por exemplo, palmeiras, é uma pena que a intenção aqui é péssima. A intenção é boa, mas a imagem é péssima. A gente não costuma aproximar muitas palmeiras. Por quê? Ela já é um elemento grande, imponente, de impacto. Então, quando a gente amontoa muito, a gente não consegue fazer a leitura da expressão dela em si. Especialmente se é uma palmeira que tem um visual, por exemplo, muito pesado, como eu falei do exemplo da Bismarck. Deixa eu ver se eu tenho uma Bismarck aqui para a gente saber exatamente do que eu estou falando. Eu acho que eu tenho aqui nos slides de paisagismo. Não, tenho não, infelizmente, perdão. Não está aqui. Mas enfim, a gente tem que ter cuidado para não amontoar informações com muita proximidade quando o seu caráter visual for impactante, for expressivo, for imponente. E agrupar objetos, quanto mais simples eles parecerem, ou quanto menos informação visual ele passar. E procurar agrupar todos aqueles que parecem dialogar uma mesma imagem, independente de cada um dessas coisas que eu falei. Todo mundo conseguiu entender isso aí, gente? Vou passar para um outro quesito, que ele é um pouquinho mais difícil de entender. Então eu vou resgatar um vídeo aqui que a gente não viu lá no início. Eu costumo passar no início. Vou botar ele hoje aqui, que é falando sobre Gestalt, que a gente viu lá no início. Esse daí a gente viu? Viu não, né? Ó, seguindo a teoria de Gestalt, a gente tem a capacidade de identificar elementos completos, porque a gente nasce com essa condição de percepção. A gente entende uma coisa que está incompleta, e quando o nosso cérebro não encontra uma coisa completa, a tendência é da estruturação dessa incompletude para gerar uma completude. Então, isso explica inclusive... Epa, não está passando nada. Eu falo assim, não, achei que não tinha passado, não sabia que não estava vindo. Essa música. Não, é essa. É isso aqui o vídeo. E começou meio que assim. Isso aqui é um dos princípios da Gestalt, né? Que é a tendência à agregação. Isso explica a continuidade, explica a proximidade, explica fechamento, que a gente vai ver daqui a pouco. Quando a gente vê elementos que tendem a se aproximar e eles têm uma determinada lógica, é como se o cérebro da gente fosse impaciente, não tivesse paciência com essa frescura. Ele chega aqui e já faz logo isso. A gente vê isso, mas a gente vê 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. A gente vê 13 elementos, mas nosso cérebro guarda um. Ele simplifica as coisas e transforma num único elemento para que a gente tenha a capacidade de guardar a informação. O que vocês estão vendo aí? Não tem quadrados aí, certo? Tem uma série de U's, né, meio ortogonalizados, mas o nosso cérebro ele tem a tendência natural a reestruturar um objeto completo pela nossa compreensão inata, a nossa capacidade inata de descobrir a completude das coisas. Não tem um triângulo grande aí no meio, mas todo mundo vai ter um triângulo, porque o nosso cérebro é completo. Não tem um quadrado aqui. Aí aquela história lá da taça, ou dos dois rostos, né, que a gente viu antes.
naquele primeiro videozinho. Nosso cérebro não vai guardar esse monte de círculo aí, com certeza o que fica é aquele de lá, é uma forma mais complexa. E o que vê aí? É um homem embaixo ou um outro em cima, né? Tem um ser branco e um ser negro aí na composição. É uma mulher ou é um homem tocando um sax? Duas linhas e não vários objetos. Parece que tem linhas oblíquas, né, aí, mas não tem, estão todas retas. Sim, são todas linhas retas. Mas a maneira como foi disposto os elementos faz com que a gente compreenda de uma outra maneira, por uma capacidade de fechamento que nosso cérebro tem. A gente observa uma determinada lógica e ele completa a gente. A lógica de uma coisa que era estar em zigue-zague era proporcionar um zigue-zague também na horizontal para a nossa percepção. Deixa eu ver se eu tenho um elemento aqui que prove. Régua paralela. Paralela. Retinho uma com a outra. Nosso cérebro é que não tem a capacidade de simplificar a forma quando há uma determinada lógica. Ele muda as coisas por conta da nossa percepção. Quando a gente encontra os objetos que têm uma determinada forma, o nosso cérebro pega essa tendência e faz dela acontecer de verdade. Ele fecha, ele conclui a percepção. Aí está começando a monte de viagens. Deixa eu ver se tem mais algum interessante antes que pule para as besteiros. Não tem o tigre aqui, mas a gente completa a forma de fora e guarda o tigre, né? Como o outro que vai vir, que não é uma girafa, a gente não precisa que ela esteja completamente finalizada para saber que tem uma pedra aqui, por exemplo, né? A gente complementa ela com a pedra. Bom, e por aí, vai N viagens nesse vídeo aí, que não interessa muito para o nosso estudo, que já entrou muito na gestalt que interessa o pessoal de marketing. Então vamos encerrar nosso papo de imagem por aqui. Por que eu botei tudo isso? Para explicar fechamento. Fechamento, gente, ele é a composição que tende a provocar a busca por uma completude numa composição. A composição que ela pode ser vista de mais de uma maneira. Num determinado ângulo, ela pode ter uma leitura, e quando essa forma se completa, ou a tendência dela se completar, ela pode tender a visualizar outra coisa. Ou seja, eu tenho duas formas que são irregulares e cortadas. Elas estão separadas. Se eu unisse elas, eu iria enxergar aqui um losango na união entre os dois. Mas isso só se deu porque o nosso cérebro quer fechar essa figura. Okay? Mas ele não está desenhado, porque eu tenho aqui uma abertura na esquadria do vidro que tendeu no losango. Aqui eu tenho 3 setas. Não há um triângulo, mas a nossa percepção cerebral é de que vai se formar um triângulo aqui. Os arquitetos fazem muito isso, porque a possibilidade de enxergar numa forma aquilo que não está lá, e ainda mais abstratamente, é uma possibilidade muito rica de estímulo à percepção visual. A gente se sente compelido a tentar entender aquilo lá e completar, e isso que gera o estímulo na nossa percepção. Aqui, por exemplo, cadê? Existem 4 prédios perto um do outro. Não tem uma cruz, mas a gente vai ler uma cruz aqui nessa concepção, né? Assim como não tem um círculo aqui, ó, nessa praça. E aí a gente vê os prédios se aproximando e lê o círculo. Agora, óbvio que o arquiteto aqui queria fazer o círculo, né? Ele ainda foi trouxa, ele estava de propósito brincando de círculo. Mas as composições, e é o seguinte, gente, esse não é um fechamento rico porque ele é super óbvio. Quando o fechamento te possibilita enxergar várias coisas, ou quando não é tão assim imediato que você lê aquela coisa, ele é mais rico, porque ele te dá mais tempo de leitura, ele te dá outras possibilidades de interpretação. Foi claro? Fechamento é um princípio difícil de entender e de encontrar. Então a gente pode dizer que o fechamento procura trabalhar com o vazio entre as constituições. Pode ser que o fechamento leve a isso também, tá? Mas não é sempre não, porque às vezes não é no vazio. Às vezes o negativo ou o pedaço de um objeto que complementa o outro na sequência, né? Não é os vazios não.
Inclusive pelo fato de eu ter falado de vazios, se eu pular esse assunto, me lembrem, para na aula que vem, se eu conseguir fechar tudo hoje, eu complementar com a compreensão do mapa de cheio de vazios, tá? Porque ele não está aqui não está aqui no meu Prezi, mas nas minhas sequências de slides a gente tem ele de maneira bem clara. E é muito importante para a nossa condição. Você lembra que alguém falou, como é que eu vejo isso? Eu falei, não, quando tiver nos slides eu explico o exemplo claro da situação do prédio, que tem um vazio e tal. A gente vai ver isso nas imagens. Mas deixa eu ir para tensão. Tensão também deixa eu ver se ficou melhor por aqui. Também é um quesito de composição super polêmico e super difícil de entender, né? Isso também porque, inclusive, os próprios livros não são muito claros com relação à tensão. Cada um defende de uma forma, de um conceito. Então, a minha interpretação é o que a gente vai trabalhar. E até hoje eu não sei se o que eu interpreto por tensão é tão exato segundo os autores. Bom, o Arnheim, que é um estudioso de Gestalt, ele disse o seguinte, que a tendência à desestruturação é uma tensão. Eu acho muito fechado, eu acho muito reducionista entender tensão dessa maneira. Mas ele diz, inclusive, que os ângulos, as linhas inclinadas e as linhas curvas, eles tendem à tensão. Então, eu prefiro dizer para vocês que encontrar ângulos e encontrar curvas é um sinal que pode ter tensão, mas não necessariamente tendo isso vai ter tensão. Por quê? A interpretação que eu faço quando eu junto tudo que tem nos livros que falam sobre tensão é o seguinte, que a tensão é quando um elemento constituinte da composição ele apresenta uma linguagem que contrasta de maneira chocante a lógica da linearidade dos demais elementos dessa composição. Ou seja, quando alguém entra de forma contrastante no contexto e ele ou vira o centro da composição, ou o centro das atenções, ou é um elemento super impactante, ele quebra a lógica geral do que você estava compondo antes, ele vai ser um elemento tensionante. Veja só, eu já até mostrei esse exemplo para vocês, né? Mostrei esse aqui. Parece que tem uma linha grande em cima, uma linha em cima. Quando essas diagonais entraram aqui, gente, eles abalaram completamente a linearidade do contexto que existia. A gente tem duas linhas exatamente do mesmo tamanho, mas a gente sente que elas são diferentes, né? Ali, por exemplo, algumas pessoas vão ter tendência a ler aquilo como curvas, porque as diagonais, ou entortar essas duas linhas, porque essas diagonais estão passando sensação. Eu, particularmente, não enxergo isso, mas é a teoria que está dissimulada dentro de onde se sai esse conceito. Eu não enxergo, e se eu ficar olhando demais da minha vista, né? Tá, do meu defeitinho no olho. Fazendo uma leitura um pouquinho mais arquitetônica, eu prefiro interpretar de uma maneira mais prática. A tensão é simplesmente um contraste impactante, se você quiser resumir, tá? Só que veja só, ela não pode ser um contraste impactante cuja linguagem utilizada dialogue com as imagens. Ela precisa fazer parte de um outro contexto de linguagem. Por exemplo, um prédio super limpo, de retas, lá em São Paulo, né, Niemeyer, e branquinho, limpinho. De repente aparece um objeto que ele, além de estar em diagonal, também aparece orgânico com curvas e com a cor vermelha. Então, gente, tensão é elemento de impacto, tensão é elemento de quebra de pacto. Nós compactuamos aqui que iríamos fazer uma coisa limpa, pura, e de repente alguém chega aqui e escandaliza a composição. Tensões, gente, são elementos escandalizantes, tá? Eles são coisas muito agressivas. Tensão é um recurso de composição que ele dá uma margem muito grande ao erro. Agora, a tensão também é um elemento de supervalorização de alguma informação.
Então, quando você usar tensão é difícil, por isso que quando você acerta na tensão, você costuma estimular de maneira muito mais intensa e muito mais abrangente aquele elemento que você usou, porque não é fácil você fazer e ser agradável. Tensão, por mais que você tenha um grande público que acha agradável, muitas pessoas vão criticar porque acharam desagradável. Então é bem complicado você trabalhar com tensão. A tensão também pode ser assim, uma tensão simbólica. Todo mundo horizontal com condução, uma reta que vai para um túnel, mas de repente esse elemento chega e faz pare. Ele está quebrando uma lógica que existia nesse contexto compositivo. Okay? E não necessariamente ele foi um impacto visual, ele simplesmente contrariou a lógica natural que existia nessa composição. A tensão ela pode ser causada não por um elemento, mas pela condição de tendência de todos os outros elementos. O elemento tensionante aqui dessa composição é simplesmente o centro dela, porque não tem nenhum objeto que represente. Mas vejam, está todo mundo em diagonal, tá? Lembra que o Arnheim falava? As curvas e ângulos, eles tendem a uma tensão, mas não necessariamente eu concordo que todas as curvas e ângulos são tensões. Então, esse fato de ficar apontando para o meio todo mundo, ele gera uma tensão, porque você concentra seu olhar nesse centro aqui. Então, tensão também é focalizar as atenções da percepção visual em uma determinada situação ou elemento da composição. E por último, tensão também pode ser uma situação de tensão emocional na percepção de volume. Coisas que estão com tendência a acontecer, como por exemplo uma coisa que pode cair, um peso muito concentrado, que a tendência dele é você não entender, se sentir em situação de risco ao estar perto dele. Então a tensão pode ser lida, muito embora eu acho que pela tensão nesse sentido aí, ela ser muito óbvia, ela não tem o grau de riqueza que essas outras particularidades aqui dos outros tipos de tensão vão apresentar. Então, gente, a gente pode simplificar a tensão como esse abalo de linearidade da linguagem contida na composição, ok? Abalou e mudou para um outro sentido o que estava acontecendo, a gente vai apresentar tensão. E, como elemento marcante da tensão, tensão não é um simples mudar. Chegou lá e tinha tudo branco, botou uma parede vermelha. Isso é contraste, ok? Não é tensão. Se vocês quiserem fazer a interpretação desse jeito, pode interpretar também que tensão é um contraste extremo, não somente de uma linguagem, não somente porque mudou a cor, tá? É um contraste extremo que pode normalmente vir de mais de uma linguagem, porque para ele quebrar muito a linguagem do anterior, ele tem que ter mais do que uma informação normalmente, a não ser que sua composição seja super simples. Aí, pouca curva, pouca reta, pouca mudança de cor, pouca mudança de forma, pode abalar a linearidade e causar tensão. Deu para entender? Bom, já que eu estou falando de tensão e ele tem relação com contraste, eu vou falar de contraste. Contraste é a diferenciação morfológica de qualquer um dos elementos da composição em favor da percepção de outro. Toda vez que eu diferencio alguém, eu percebo melhor o outro que não é esse alguém que eu diferenciei. E ele mesmo que eu diferenciei também é percebido diferente. Porque nós causamos contraste nessas composições? Para mudar a importância dos objetos, para dizer que um tem um significado diferente do outro, e para mudar as sensações psicológicas que a gente causa nas pessoas. Para que você atinja um determinado sensação, você precisa de uma determinada característica. Aí, o tipo de contraste mais presente, mais comum que a gente vai encontrar, é o contraste de cor. Cor, gente, existem estudos da psicologia que demonstram que cor pode causar todos os tipos de sensações nas pessoas. Só que todas as cores podem causar sensações positivas e sensações negativas em todas as pessoas. O grau de experiência que alguém tem com alguma coisa, com alguma situação, com qualquer vivência que ele teve, vai mudar a percepção dele. Por exemplo, a grande maioria das pessoas acha interessante ter um quarto branco, né? Ou acha interessante, a grande maioria das pessoas acha interessante ter a casa verde clara acinzentada. Gente, eu já fiz uma pesquisa.
Eu cansei quando eu contabilizei mais ou menos 200 clientes que eu conversei, né? E eu ficava anotando, eu falava assim, eu mostrava um monte de imagens e anotando, gosta dessa cor, gosta dessa cor, gosta dessa cor, gosta dessa cor, gosta disso, gosta daquilo, e ficava esperando as respostas dela e fazendo anotação, porque na época eu estava pesquisando, eu estava estudando artes e eu queria fazer um trabalho sobre composição visual, que eu já pesquiso há 15 anos, né, essa área. E aí eu estava lá fazendo os meus questionários baseados, inclusive, na minha experiência com o cliente, dentre outras. Depois eu peguei o público em geral, depois eu peguei o estudante de arte, depois peguei vários públicos para poder descobrir a pesquisa. Bom, quando eu abandonei a pesquisa, que eu nunca concluí, eu descobri o seguinte, que a grande maioria das pessoas aceita muito bem na composição arquitetônica verde acinzentado claro. Você quer jogar uma cor e ninguém discutir com você, joga essa cor. A chance de alguém negar é mínima, é altíssima. O número de pessoas que aceitam essa cor é uma coisa assim incomparável e inabalável. É botar e quase todo mundo aceitar, né? Já eu vi a reprovação com roxo, com vermelho e com preto. Eram campeãs essas três, né? Não é à toa, porque tem explicações por quê, né? A gente já sabe, eu já dei aula para vocês, falei o porquê disso. Bom, mas as mesmas pessoas que não gostam dessas cores e que aceitam aquela outra, elas imploram por uma cor forte, destacada, diferente, quando você faz a casa inteira atendendo o pedido dela. Eu já tive cliente que falou assim, eu gosto tudo só de uma cor, tudo opaco, tudo clarinho, tudo igual, tudo... E eu fiz a casa dela inteira. Quando terminou, não, Raul, faltou uma parede vermelha, bem que você disse, está tão monótono, e volta atrás. Porque tudo cansa, tudo quanto é informação que ela chega nos extremos, a gente tende a querer suavizar. Só para... Olha que bom que eu trouxe minha cartela de cores hoje, olha que massa. Todo vídeo eu me lamento que eu deveria dar o assunto com a cartela de cores e nunca dou. A cartela de cores é um instrumento de trabalho da gente, né? E aí ela tem uma gama de possibilidades. Frias, quentes, azuis, vermelhos, laranja, pancada. E aí eu descobri algumas coisinhas também ao longo da minha experiência. Gente, tem mais gente com personalidade forte, definida, ou tem mais gente com personalidade fraca e indefinida? Fraca e indefinida. Sabe o que acontece? Isso faz com que a maioria das pessoas tenha uma preferência por usar cores muito claras, porque isso inclusive denota na personalidade das pessoas essa falta de segurança. Não dá para enxergar. É por causa do resto. Agora dá para sentir tudo. É porque você vai colocando a frente, tá mudando a cor. Mas ao mesmo tempo, isso normalmente também se dá à falta de repertório das pessoas. Uma pessoa que não experimentou tudo e não viu as comparações do que ela pode experimentar, ela sente de um jeito. Quando você põe ela à mostra de várias coisas, ela pondera e faz assim, é mesmo, tem esse, tem aquele, tem aquele, tem aquele. De repente, aquilo que eu pensava que era o ideal, pode ser diferente. Aí ela pega e descobre assim, tem uma coisa que é super extremo colorido, tem uma coisa que é super extremo sem cor. O que é que a maioria das pessoas vai? Por meio. Então, quer fazer um colorido com as pessoas, quer dizer, quer fazer a casa só pálida, não mostre nada para o cliente. Quer fazer com que ele analise, o ser humano, em termos de cor, ele tem tendência natural a aceitar as medianas das matizes. Saturação extrema ou saturação mínima não faz parte da preferência do ser humano. Porém, saturação extrema e saturação mínima é também relacionado com quantidade de proporção na nossa percepção. Então vamos devagar em duas coisas. Primeiro, uma aplicação prática e outra, grau de amostragem. Naturalmente, gente, se eu pegar uma cartela dessa e pegar essa cor, por exemplo, olha só, o grau de verdade que tem nessas cartelas. A gente abre uma cartela dessa, vem assim, falésia dourada. Aí a outra vem... Tinha uma de 20 anos. Pronto. Eu não aguento essas cores que vem aqui, né? Tem umas assim bem avacalhadas, né? Jeans lavado.
Aí vai essas coisas, né? Eu já vi muita coisa engraçada aqui, mas, bom, enfim. Provavelmente, quando a gente vê ela aqui no quadradinho, ela tem uma capacidade, um tipo de leitura. Essa cor, se ela for para uma parede inteira, gente, você pode acreditar, a pessoa vai perceber que essa cor é a de baixo. Ela vai pensar que está muito mais forte, porque a proporção de cor aumenta a percepção dessa cor também, ela cansa a nossa percepção. Então, normalmente, quando a proporção aumenta, a gente precisa reduzir a saturação. Gente, regra geral para equilíbrio de cores em projetos, já que eu não posso dar um curso inteiro de teoria cromática para vocês. Quem quiser, assiste no site lá, tem a parte de teoria e técnica cromática ou de cores, que eu botei lá. E vocês vão aprender, eu não vou cobrar o que está lá para vocês, porque a gente não tem nessa disciplina. Mas quem for curioso, quiser trabalhar, se desenvolver mais, assiste essa parte lá dos meus vídeos. Grandes saturações, pequenas proporções. Grandes proporções, pequenas saturações. Vamos supor que eu estivesse pensando em pintar essa sala, ok? E a gente está vendo aqui, ó, dois elementos, por exemplo. Tem viga, tem parede. Lembra quando eu comecei a falar agora há pouco sobre importância, significado de cores para as pessoas? Quando eu quero igualar, eu não uso diferenciação de relevo. E também não uso diferenciação nem de textura e nem de cor. Mas quando eu quero comunicar dois elementos diferentes, eu preciso ser claro. Por quê? O que não tem clareza não é tão agradável. Lembra? Estudamos clareza. Será que quando o elemento tem esses destaques de volume e de forma, será que é interessante aproximá-los e ainda fazê-los ficar da mesma cor? Normalmente não, porque normalmente eu quero comunicar dois elementos, tá? A não ser que a sua intenção seja anular. Aí seria muito mais interessante, como atitude plástica de um profissional, nivelar todo mundo, concordam? Para poder botar uma cor só. A maioria das pessoas vai achar bem mais agradável de uma mesma cor e com o mesmo relevo, ou é com relevos diferentes, são formas diferentes, por que não cores diferentes? Já que é desta maneira, vou voltar para a regra que eu falei: grandes proporções, pequenas saturações, grandes saturações, pequenas proporções. Meu cliente chegou e falou para mim, minha cliente, que ela falou que ela só gosta dessa cor aqui, tá? Ela deixou bem claro: eu só quero esta cor. Gosto dela, vire-se, tô pagando, tá? Se vire, e eu quero isso aqui na minha casa. O que é que a gente precisa ter de bom senso? Só usar essa regrinha que estou vendo aqui. Você deixa eu usar duas cores? Falando, deixo. Eu tenho dois elementos. Qual que tem a maior proporção? O elemento, nesse caso aqui que está vendo, a parte grande. Aqui tem um detalhe de uma viga. É nele que eu vou jogar a grande saturação. Resumindo, o que vocês podem ver depois com mais calma em teoria cromática. Quando eu vou combinar cores numa composição, eu preciso escolher o que eu estou querendo fazer com as pessoas. Ou eu estou alinhando sensações e sentimentos que são próximos e, portanto, eles tendem a causar sentimentos parecidos na pessoa, ou eu posso fazer com que um sentimento muito forte seja anulado e reduzido pelo contraste do outro. Eu poderia dizer que eu vou combinar esse vermelho muito forte com este rosa mais claro dentro da mesma cartela. Sabe o que eu estou informando para as pessoas? Isso aqui é feminilidade, isso aqui também, quer dizer, pode ser feminilidade, isso aqui também está dentro da mesma linguagem. Isso aqui é estimulante, isso aqui também é, muito embora seja mais suave esse estímulo aqui. Ou seja, eu estou falando de sentimentos que dialogam. Eu só dei dois exemplos, mas tem milhões de exemplos, tá? Esse vermelho pode significar uma sensação, uma série de coisas. Mas essa intensidade de estímulo, digamos, estímulo sexual, certo? Que vermelho também serve para isso, certo? Pode ser, pode botar, trabalhar com isso num quarto de motel, num quarto de casal. Mas eu acho que o estímulo sexual que é vantajoso para um quarto de casal, ele também vai estar sendo usado num espaço que é para dormir, né? Então eu posso também não reforçar esse estímulo aqui com outra cor na mesma cartela e pegar a sensação oposta dela e tentar trabalhar. Só que veja, o que sobrou no meu projeto foi grande proporção. Aí eu estou com a cartela aqui, ó, grande saturação, pequena saturação. O que eu vou fazer nesse quesito?
Pequena saturação. Então, minha tendência, gente, é buscar não somente na folha da cartela a cor que tem menor saturação. Eu vou procurar no gradiente de cores dessa cor que eu estou buscando, se tem uma que também está menos saturada, por conter preto na composição, ou seja, por estar mais acinzentado. Aí é famigerado verde claro acinzentado, que eu tanto falo deles para vocês, aí o meu cliente vai deixar fazer. Só que se lembrem de uma coisa: misturar quantidade de sensações é uma coisa que é legal para, como é que eu posso dizer? Pessoas que já não estão expostas a muitas sensações. Por exemplo, um empresário em início de carreira. O cara está lutando pra caramba para se dar bem. Ele trabalha 12 horas por dia, ele lida com fornecedor, ele lida com funcionário, ele lida com um monte de coisa. Esse cara, ele tem que aguentar a pressão dos filhos, ele chega em casa, escuta a reclamação da mulher, ele tem uma pancada de coisas, e aí ele lida com várias empresas, várias pessoas. Chega em casa, vocês acham que ele gosta de mistura de sensações e de muita informação? Ele não gosta. Agora pega uma pessoa humilde, que tem uma vida mais simples, que não está exposto a tanto desgaste e provavelmente o grau de estresse dele é menor. Ele pode se sujeitar a uma quantidade de emoções e sensações maior, que isso provavelmente não vai afetar ele. Gente, isso vai ter relação direta, inclusive, com origem e cultura. Lembra que eu falava para vocês? Classes que gostam de muita cor, origem humilde, países quentes, né? Quem não gosta de muita cor? Poder aquisitivo alto não gosta de cor, mas gosta de contraste. Eles gostam de contraste. Por quê? Eles gostam de perceber a importância das coisas dentro do contexto. Toda pessoa que tem uma coisa normal e que tem um contexto global simples, ele quer perceber que algo é especial, para que ele perceba que ele pode fazer grandes investimentos e ele mesmo buscar dentro dos princípios simbólicos da casa dele, como é que eu diria? Fugiu a palavra agora. Mas ele demonstrar, sei lá, poder através daquilo, realizar um sonho. Então ele vai ter essa preferência. Não era bem isso que eu queria falar, não, mas é porque foi o que me veio à cabeça agora para substituir o que eu estava lembrando. E dentro disso tudo, a gente vai começar a ver que tem, inclusive, outras coisas que não são somente cor. E cor pode ser utilizada para provocar sensação positiva e negativa. Quais são as sensações que normalmente são dadas negativas? Em qual situação que eu causo sensação negativa? Grande saturação com grande proporção. Pequena saturação com pequena proporção. Grande variação de cores para um tipo cultural que não está aberto a cores. Por exemplo, outro exemplo que eu não sei se eu lembro se eu cheguei a dar. Quem está muito aberto na escala da idade para grandes estímulos, criança. Quem não está aberto de adulto para idoso, a gente vai reduzindo a quantidade de mistura e a quantidade de cores. Em termos de gênero, quem está mais predisposto a aceitar grandes saturações e grandes variações de cores, feminino. Quem não está muito aberto, masculino. E essas são escolhas que a gente tem que fazer conscientemente. Descobrir o público e aplicar elas baseado nessas técnicas e essas percepções. Outra maneira de você saber se você vai concordar ou não com as sensações que você quer causar é o seguinte. Eu agora trabalhei com anulação que foi cores próximas. Não, desculpa, cores opostas. Vermelho e verde que são cores opostas. Lembra que o nosso cérebro faz essa compensação também, né? Ele faz a partir das células nervosas. Mas o nosso sentimental também faz essa compensação. É a última explicação que eu vou dar, tá? Vou fechar agora, vou dar 1 minuto ou 2 e fecho. A gente pode querer reunir num único quesito, num único ambiente, a mesma sensação, mas com gradientes diferentes. Por exemplo, eu quero passar tranquilidade. A tranquilidade vem das cores frias. Quer dizer que se eu colocar verde com turquesa, com azul, eu usando 3 cores passo a mesma sensação. Essa é uma maneira de também reduzir a quantidade de sensação que a pessoa entende como diferente no mesmo ambiente. Que é diferente de eu pegar uma fria e misturar com uma quente. Vou fazer o seguinte, como esse assunto se estendeu e estou falando muito sobre ele, que eu não costumo, eu vou dar uma abreviada, né, para que ninguém perca, e eu vou terminar de falar de contraste na aula que vem, porque ainda vai entrar mais 3 categorias. Contraste de claro escuro, contraste de fundo com figura, contraste
uma sequência aí, e a gente continua contraste na aula que vem. Vai ser a última aula de plástica e nós começamos com aspectos financeiros, tá? Aí vai ser quarta ou vai ser na... Como é que vai ficar o horário? Quarta para esse projeto, então. Gente, bora fazer um acordo. Quarta na nossa tabela lá de horário está o quê? Tá informática? Vamos vir para a aula prevenidos até definir o quadro. Venham preparados para qualquer aula. Traz o projeto. E eu vou dar aula do que tiver laboratório. Tá? Do que tiver. Vamos ter aula do kit. Então... Fechar aqui.